E aí, pessoal, como vai? Eu sou o professor William e eu estou aqui para mais uma aula sobre medidas de posição. Então, essa é a segunda parte de uma aula sobre medidas de posição. A primeira parte eu falo sobre média, moda e mediana, que são as medidas de tendência central. O link dessa aula está na descrição, tá? Essa aula aqui eu vou falar sobre as separatrizes. Então, a gente vai entender o que é separatriz. Em especial, vale a pena falar que a mediana é uma separatriz, então na aula anterior eu já mostrei como calcula a mediana, já discuti o conceito de mediana. Nessa aqui eu vou focar nos quartis, nos decis e nos percentis, tá? Então vamos lá, primeiro recapitulando, o que é uma separatriz? Qual que é a ideia de separatriz? A separatriz é um valor que vai separar o nosso grupo em partes iguais, certo? Então, por exemplo, na mediana aqui, só para a gente comentar, a mediana ela vai separar o nosso conjunto em duas partes iguais. Então, pensa, por exemplo, nesse conjunto aqui. Eu vou colocar uns números aleatórios, não importam os valores em si, tá? O 4 é a mediana. Por que ele é a mediana? Porque a gente tem 3 valores menores que ele e 3 valores maiores. Não importa os valores, importa que sejam menores e maiores. Tá? Então, ele separou o nosso conjunto aqui em dois conjuntos iguais, com a mesma quantidade de elementos. Por isso que ele é a mediana. Os quartis vão ter a mesma ideia, só que em vez de separar em dois conjuntos iguais, eles vão separar em 4 grupos iguais, certo? Então, para separar em 4 grupos iguais, a gente vai precisar ter 3 quartis. Os decis separam em 10 grupos iguais, então são 9 decis. E os percentis separam em 100 grupos iguais, então a gente vai ter 99 percentis, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente calcula cada um deles com um exemplo. Lembrando que o da mediana eu já fiz na aula anterior. A ideia é a mesma, você entendendo como que calcula isso aqui, você vai entender também como calcula a mediana, caso você não tenha visto o outro vídeo. Mas, de qualquer forma, eu recomendo que você dê uma olhada lá no vídeo anterior para ver como calcula a mediana, tá? Então, começando sobre os quartis, a gente tem 3 quartis, como eu comentei, que a gente denota dessa forma. O primeiro quartil é o Q1. Ele vai separar o nosso grupo em 25% dos elementos estarão antes dele e 75% dos elementos estarão depois. O segundo quartil vai separar bem ao meio. 50% dos elementos estarão antes que ele e 50% estarão depois. Então, o segundo quartil é a mediana, né? Ele coincide, é o mesmo valor. E o terceiro quartil, 75% dos valores estarão antes e 25% dos valores estarão depois que ele. Como que a gente calcula? Então, a primeira coisa que a gente calcula, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. É K vezes a somatória do FI, em que o FI é a frequência, né, de cada uma das classes. Aqui a gente está falando de uma distribuição de frequência com intervalos de classe, certo? Essa ideia já apareceu em aulas anteriores também. O K é qual quartil que eu quero calcular. Então, se eu quero calcular o segundo quartil, eu vou colocar K igual a 2. Se eu quero calcular o primeiro quartil, eu vou colocar K igual a 1. E assim por diante. Então, K vezes somatória de FI divide por 4. Esse 4 aqui é porque a gente está falando de quartil, certo? Vocês vão ver que as fórmulas para quartis, decis e percentis, elas seguem a mesma lógica. Então, depois que você calcula aquilo ali, a gente vai identificar em qual classe está o quartil. E depois que a gente identifica de qual classe, a gente utiliza esta fórmula aqui, ó, certo? Então, o que significa esses elementos aqui? Ó? É igual na mediana. Quando a gente tem um asterisco, quer dizer que a gente está se referindo à classe que está aquele quartil, tá? Então, é o limite inferior, né, já que é um L minúsculo, da classe em que está aquele quartil, mais esse valor que a gente acabou de calcular aqui anteriormente, menos F maiúsculo é frequência acumulada, ante quer dizer o quê? Da classe anterior, tá? Se não tiver classe anterior é zero, porque pode ser que esteja na primeira classe, né? Daí você utiliza aqui como zero. H é a amplitude da classe que está o teu quartil, e F é a frequência da classe em que está o seu quartil. Um exemplo aqui eu acho que fica mais tranquilo para a gente entender. Então, aqui uma distribuição de frequência, uma distribuição que apareceu já em aulas anteriores, tá? De 40 alunos de uma escola, em que a gente mensurou a estatura dos alunos. Então, o que significa essa nossa tabela aqui? Ó? Aqui estão as classes das alturas, a frequência é o número de estudantes que está na classe. Então,
4 dos estudantes têm a estatura entre 1,50 e 1,54. E aqui a frequência acumulada já calculada, que eu deixei porque a gente vai utilizar, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente calcula utilizando essa fórmula aqui para ver em qual classe está o nosso quartil. Como exemplo aqui, eu vou calcular o primeiro quartil. Eu vou calcular o Q1. Se eu estou calculando o Q1, então eu estou tomando K igual a 1. Tá? Então eu vou fazer 1, que é o K, vezes a somatória do FI, dividido por 4, já que a gente está falando de quartil. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 vezes 40, já vou colocar direto aqui, divide por 4. Então, vamos colocar 1 aqui, tá? 1 vezes 40 dividido por 4, que vai dar igual a 10. Aí, o que eu faço com esse 10? O que ele significa? Ele vai me dizer em qual classe está o meu primeiro quartil. Então, eu olho na frequência acumulada, por isso que ela já apareceu. Eu vejo aonde que vai passar. No 4 não passou, no 13 passou. Então, é na segunda classe que está o primeiro quartil, certo? Então, tudo que eu vou fazer agora vai ser com relação a esta segunda classe. Tudo que eu vou fazer agora é calcular esta fórmula aqui. Então, vamos lá. Então, o meu Q4, né? Aliás, meu Q1, desculpa, é o primeiro quartil que eu estou calculando. O meu Q1 vai ser L minúsculo é o limite inferior da classe em que está o meu quartil. Está aqui, ó, 154. Então, 154 mais... Aí agora, isso aqui eu acabei de calcular, é o 10, então abre aqui, 10 menos frequência acumulada da classe anterior, está aqui, ó, a classe anterior é a primeira, deu 4. Mais uma vez, se não tivesse classe anterior, você podia deixar 0 mesmo. Então, você deixaria 0. H é a amplitude, então a amplitude é a diferença aqui entre o limite inferior e o limite superior, 158 menos 154 é 4, e divide pela frequência da classe, que está aqui, é 9. Ó. Lembrando que a minha fração aqui, a divisão, eu pego só essa parte, ó, não pego 154. Beleza? Fazendo já essa conta aqui, ó, 10 menos 4 vezes 4 e dividido por 9 vai dar 2,7. Então, isso aqui vai ficar 154 mais 2,7, né? Acho que aqui eu já arredondei o valor. Então, vai dar 156,7. Então, esse aqui é o valor do meu primeiro quartil. O que significa ele, para a gente pegar a nossa ideia de novo? Significa que 1/4 dos meus elementos estarão antes do 156,7 e os outros 3/4 estarão depois, ou seja, 25% dos valores estão antes que 156,7 e 75% dos valores estão depois do 156,7. Decis. A ideia é exatamente a mesma, tá? Só que nesse caso a gente vai ter 9 decis. O primeiro decil de 10% antes e 90% depois. O segundo decil, 20% antes e 80% depois. E assim sucessivamente, até o nono decil, em que 90% dos valores estarão antes e 10% dos valores estarão depois. Aí aqui a observação é que a nossa mediana vai ser igual ao quinto decil, tá? Porque é 50% antes, 50% depois. O cálculo é a mesma ideia. Então, a gente utiliza a mesma fórmula. O que muda aqui? Ó? Agora, a gente vai ter 9 valores possíveis para cá e a gente divide por 10, já que a gente está falando de decil. Depois que a gente vê em qual ordem está o nosso decil, a gente aplica a mesma fórmula. O que mudou aqui? Ó? Quase nada, só mudou esse termo aqui. Ó. Certo? É dividido por 10, só que isso aqui a gente já tem calculado antes. Então, é basicamente a mesma conta que a gente faz que nos casos anteriores. Então, vamos lá para o nosso exemplo. O mesmo exemplo aqui que eu trabalhei, só que agora eu vou calcular o sétimo decil, tá? Então, eu vou pegar K igual a 7. Eu vou calcular o meu D7, o sétimo decil. Então, primeira coisa, eu vejo em qual é a classe em que está esse decil. Então, no nosso caso aqui, 7 vezes somatória de FI, que é 40, divididos por 10, né? Já que eu estou falando de decil. Então, aqui já fazendo essa conta, vai dar 28. Então, agora eu tenho que analisar esse 28. Eu olho as frequências acumuladas. Ó. Não chegou, não chegou, não chegou, chegou.
Aqui passou, né? Então, quando passa, então isso significa que é nesta classe em que está o meu decil. Então, o meu decil está o sétimo decil está na quarta classe, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular agora o valor aqui do sétimo decil, tá? Utilizando a mesma fórmula. Então, o nosso D7 vai ficar o limite inferior, tá aqui, ó, 162. Não vou explicar tudo detalhadamente de novo, eu vou fazendo a conta aqui, acho que você já vai conseguir entender. O valor que eu acabei de calcular aqui, que é o 28, menos a frequência acumulada da classe anterior, que é 24, vezes a amplitude aqui em todas as classes é 4, divide pela frequência da classe em que está o nosso decil, que nesse caso aqui é 8, certo? Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar 162 mais, já fazendo aqui, ó, 28 menos 4 dá 4, vezes 4, 16, divide por 8, 2. Então, 162 mais 2, 164. Então, 164 é no valor do nosso sétimo decil, tá? Ou seja, 70% dos valores são menores que 164 e 30% dos valores são maiores que 164. Por fim, os percentis. Tá? Então, o percentil é a mesma ideia, a gente vai ter 9 percentis, né? Ele vai separando aqui em partes iguais, né? Só que agora vai indo de 1 em 1%. O nosso percentil de ordem 50 aqui, que vai ser igual à mediana, a gente calcula da mesma forma, né? Só que agora aqui aparece dividido por 100, a gente tem 99 possibilidades para o K, e depois que a gente vê em qual classe está o nosso percentil, a gente aplica a mesma fórmula. Então veja que é igual, só muda esse valor aqui, né, que é o que a gente já calculou antes. Então vamos fazer aqui como exemplo, eu vou calcular o nosso percentil de ordem 51. Vou pegar K igual a 51. Então eu vou calcular o P51, tá? Deu para entender ali. Então esse é o percentil que eu quero calcular. Então a primeira coisa que eu faço aqui é ver em qual ordem ele está. Então no nosso caso aqui vai ser 51 vezes a somatória do FI é 40 e a gente divide por 100. Então aqui já fazendo essa conta vai dar 20,4, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui na frequência e vejo onde que passa do 20,4. Não, sim, aqui passou. Então eu estou falando da terceira classe. Então é na terceira classe que vai estar o meu percentil de ordem 51. Então vamos calcular, utilizando a mesma fórmula ali. Então como é que vai ficar o nosso percentil de ordem 51? Limite inferior, 158, mais... Então, abre aqui o valor que a gente acabou de calcular, 20,4, menos a frequência acumulada da classe anterior, que é 13, vezes a amplitude, que sempre é 4, a amplitude é a diferença aqui, ó, 162 para 158, e divide pela frequência aqui da terceira classe, que é 11. Então, nesse caso aqui, vai ficar 158 mais, já fazendo essa conta, né? Primeiro a gente faz a subtração aqui, que é o que está dentro do colchetes, 20 menos 4, 20,4 menos 13, depois multiplica por 4 e depois divide por 11. Aqui vai dar 2,7. Então, o nosso percentil de ordem 51 vai dar 160,7, tá? Não é tão complicado de calcular, é bastante coisinha, é só tomar cuidado, ter atenção, que dá para calcular, né? Isso aqui é legal que dá para fazer uma primeira questão da prova, né? Calcule os 99 percentis da distribuição, valendo 0,5 a questão, certo? Para calcular todos daria bastante trabalho, mas o importante é entender como calcula, né, cada um deles. Para algumas coisas posteriores, às vezes a gente precisa calcular algum deles, então acho que a ideia aqui a gente conseguiu cumprir. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima.